Olá, pessoal. Boa tarde. São 13h30. Estamos ao vivo com o programa Insights Transformadores. Hoje, dando sequência na nossa série, onde a gente entrevista pessoas que inspiram a nossa sociedade. Vamos à vinheta e, no retorno, a gente já vem com a nossa convidada super especial de hoje. Olá, Maria Helena Von Peter, seja bem-vinda à série Mentes Transformadoras. Primeiro, quero agradecer a tua disponibilidade, a gente bater um papo aí, falar um pouquinho sobre quem é a Maria Helena e quanto que ela inspira nossa sociedade. Boa tarde, Paulo. É um prazer e muito obrigada pelo convite. E de todos que estão conosco e estarão ainda depois, né, conosco. Mas quem é Maria Helena? Eu não sei se eu sei quem eu sou. Essa é a primeira pergunta, né? Além da Maria Helena, que muita gente já conhece das atividades, tem a segunda pergunta, que é o que não está escrito no seu currículo? Pois é. Bom, assim, a gente respondeu o que está escrito no currículo, né, Paulo? É mais fácil, porque está escrito. Né? Então, se a gente não sabe quem a gente tem essa colinha do currículo. Mas quem realmente nós somos é o mais difícil. Mas isso é filosofando, né? Porque isso a gente leva uma vida inteira querendo saber, né, quem nós somos, né? Mas eu acho que é o que está escrito no currículo é o mais fácil, é tudo que eu já fiz, né? Então, eu iniciei dentro de empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, me aposentei, né, dentro dos 30 anos curriculares, me coloquei um desafio de ir para o outro lado do balcão, de ter uma loja de alimentos naturais, né? Então, eu nunca tinha trabalhado como empreendedora, e empreendedora econômica, né? Nunca tinha ido para esse papel. Fiquei, acho que uns 2, 3 anos com a loja, e aí vi que realmente não era o meu chão. Como eu estava aposentada, eu já tinha, nesse período, eu tinha encerrado o primeiro casamento, e já no segundo, e aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer com toda essa experiência acumulada que eu tenho, né, de ter passado por N empresas, e, enfim, né, aonde eu vou colocar essa minha experiência? Já essa loja de alimentos naturais eu vi que já não era, então essa eu já descartei, e aí disse, bom, vou colocar no terceiro setor, então, essa minha experiência toda, né? Tanto de conhecimentos, de conceitos, de relacionamentos, enfim. Então, levei tudo isso para o terceiro setor, que foi quando eu fundei a ONG Parceiros Voluntários. E ali, então, é que a Maria Helena se encontrou bem, né? Não que nas empresas eu não estivesse bem, estava, mas ali eu encontrei um propósito, e que eu costumo dizer, Paulo, um propósito de alma, um propósito de existência, né? Um propósito, digamos, se eu fosse fazer um planejamento, né? Eu deveria fazer um planejamento existencial e não um planejamento profissional, né? Então, ali eu me encontrei muito, né? Então, tudo isso que a gente está falando, isso não consta no currículo, porque no currículo só consta fundadora do ONG Parceiros Voluntários, ponto. Né? Sim. Mas o importante são os conceitos, o significado que cada um de nós leva para onde decidir ir, né? Trabalhar ou participar, enfim. Mais importante que a ação em si é saber o que conduz aquela entrega, que conceitos conduz aquela entrega, que significados conduz aquela entrega. Por que eu estou ali? Por que eu faço isso? Né? Que significado eu tenho, né?
disso que eu estou fazendo e de vida, né? Então, eu acho que isso é que é o embasamento de um currículo, mas que muitas vezes não é expressado num currículo, né? Exatamente, a ideia da série é exatamente trazer, né, um pouco o que tem por trás, porque existe toda uma glamorização de muitas atividades, né? A gente olha as pessoas, né, a gente estava falando antes ontem eu entrevistei a Marta Gabriel, tem um período que eu também viajava muito, né? E todo mundo olha, porque está lá, o pessoal, inclusive da minha própria agência, diz o seguinte, onde é que anda o Paulo? O Paulo está passeando, está viajando, né? Mas não sabe todo o trabalho que dava, né? Tu tá fazendo um evento, participando de um evento durante o dia, tu tem uma série de atividades que tu tem que fazer, né? Tu tem que responder e-mails. Então, tu chegava muitas vezes no hotel depois e tinha que responder. Então, não é aquela coisa, esse glamour. E a ideia da série é exatamente tirar o que as pessoas têm do outro lado da atividade profissional, né? E aí, na tua fala, eu percebi uma coisa, porque a minha geração foi muito isso, né? Existia todo um conceito de profissional, de pessoa de sucesso no passado, que era alguém que seguia uma carreira, normalmente quanto menos empresa trocava, né? O meu pai, né, para mim foi um grande exemplo, mas tinha uma percepção de sucesso que era, sempre trabalhou na mesma empresa, né? Tinha família, então tinha toda a minha geração aquela de ter, né? Ter casa própria era um sonho, E aí, na tua fala, eu percebi que hoje eu também tenho uma atividade um pouco semelhante, né? Que se encontrou num outro propósito. A gente teve propósito no trabalho, na atividade, né? Mas quando entra numa atividade como a que teve depois com a Parceiros Voluntários, que eu digo sempre, né? Quando eu converso com alguém e pergunto se conhece, quer uma referência de ONG, porque a ONG também criou uma certa estigma no mercado, principalmente por alguns comentários presidenciais, né? Que é algo que é nefasto, faz mal, e não, né? Parceiros Voluntários é um grande exemplo de uma ONG, né, na essência da palavra, com essa preocupação. E aí eu vejo que o jovem hoje, quando ele fala em futuro, em trabalho, ele já pensa num trabalho, numa atividade com algum propósito, né? Ele quer trabalhar numa empresa que, né, o sonho de todo jovem, isso acho que não muda a geração, é transformar o mundo. Uhum. Né? Então, quando tu fala nisso, né, de encontrar, eu vejo que isso é algo que não tem como explicar, né? Eu digo assim, por que agora tu está envolvido com tanta coisa, tu virou agora, tem uma filha que diz assim, virou ativista, né? Eu digo, não, eu acho que a gente chega numa fase que a gente busca um propósito diferente daquilo até que a gente fez na nossa vida profissional, né? O fora do currículo, né? Então é bacana. Eu acho até, Paulo, que é um ativismo, mas é um ativismo para a gente mesmo, ativismo pessoal, né? Da gente se reinventar, olhar para dentro de nós e ver o que eu tinha lá muita vontade de fazer, mas que eu mesma não punha uma consciência, uma luz naquilo ali, ia deixando e deixando a vida me levar, mas não, agora eu quero levar a vida, né? E também essa coisa, né, Paulo, da gente, na Parceiros, nas minhas palestras eu sempre apresentava isso, né, de nós termos essa consciência ampliada de nós, de nos vermos enquanto um ser, com toda a sua plenitude, uma consciência cósmica, um ser, aí humano, porque veio para esse planeta, essa grande consciência, né, veio para um planeta, e que veio para a Terra, então somos aqui chamados de humanos, então é um ser humano, dentro desse planeta, num país, então tem uma cidadania, um ser humano, cidadão, e dentro desse país temos famílias, né? Então pegamos um sobrenome, ou de nascença, ou no transcurso da vida também acrescentamos. Então tu vê que aquela grande energia cósmica foi se afunilando, né? Porque ela era ampla, aí veio o humano, aí veio o cidadão, aí veio o indivíduo numa família, e aí vem o profissional. Então, isso que tu estás perguntando do currículo, ele está nesse finzinho desse triângulo, tá? Porque ele era amplo e foi. E aí, muitas vezes,
eu posso te perguntar, Paulo, quem tu és? Assim como tu me perguntaste na primeira pergunta, quem tu és? Aí quem eu vou te sou? então eu vou perguntar, Paulo, quem tu és? Tu vai me responder sob o olhar do teu currículo. E aí eu acho que nós já entramos numa outra coisa que eu acredito muito, Paulo, é que nós não vamos ter um novo normal, nós vamos ter um novo novo. Que isso significa, nós vamos ter que voltar nesse triângulo, nós vamos ter que começar a olhar o profissional, o indivíduo dentro da sua família, porque muitas vezes a gente viaja 300 viagens por ano e aí a família fica muito, né? Fica muito de lado. Então, do profissional voltar para o indivíduo que é dentro da família, dentro dessa família voltar para um papel de cidadão que nós temos, e é uma cidadania ampla, que olhar esse coletivo, daqui olhar para o planeta, para esse planeta Terra, e daqui olhar para essa essência cósmica. Esse é o novo novo da... que a humanidade, e não é só o Brasil, né? Não é só eu nem tu, são quase 8 bilhões de pessoas. Exatamente. Então aí vai me dizer assim, então isso aí vai levar muito... Ontem ainda uma pessoa me disse, Maria Helena, quando passar isso aí tudo, a humanidade vai estar em outro patamar, vai ter evoluído muito. Eu disse, que bom, tu deve ter alguma informação precisa lá de cima daquele ser, né? Porque 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas que estamos em todos os níveis diferentes, né? Então não dá para se fazer igual. Mas é isso aí, Paulo. Eu sou sempre otimista, mas também bastante realista, né? Eu acho que as pessoas, a gente está vendo o que está acontecendo agora, né? As pessoas têm uma memória muito curta, e aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores, né? Tem muita gente que acha que é super-herói, né? Que nada pega, que anda, que faz. Eu tive uma obra há poucos dias aqui em casa, que eu tive que chamar alguém, porque eu precisava resolver um problema no banheiro, e o cara disse assim, não, mas a gente só pega se ficar muito perto, né? Não é assim. Aí a esposa teve que pedir para olha, né, pode usar máscara, deixar o calçado na rua, e a gente vê que as pessoas, a prova aconteceu, né? A praia lotada, os bares lotados. Né? Então, esse novo normal é um grande desafio que eu acho que a gente, né? Eu diria assim, a gente que tem um pouco mais de consciência, talvez, tenha que reforçar. Isso aí, Paulo, entra nisso que nós estamos falando. Tu saíres do sol que diz respeito a ti, esse vai ser o novo. O que diz respeito a ti, tu olhares todos esses degraus que nós falamos, né? Eu realmente, porque nos obrigaram, né, as circunstâncias nos obrigaram a nós nos olharmos enquanto família, né? Ficar fechados num apartamento ou numa casa, né? Aqui já teve um indicador. Aí depois nós nos olharmos enquanto país. Olha a confusão que nós estamos, né? Depois nos olharmos enquanto planeta. Isso está no planeta inteiro. E aí, então, subirmos eu ia dizer no último nível, não, mas no primeiro nível, enquanto... Qual é a mensagem que vem de dentro de nós? Não de fora, de dentro de nós, né? Porque a gente tem que separar uma coisa de outra, né, Paulo? Um grande pensador já disse uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Exatamente. Mas assim, o que é progresso? O que é desenvolvimento humano? O que é evolução? Né? Então, esse progresso, desenvolvimento humano e até evolução, fica tudo numa coisa só, né? Mas não, tem uma grande diferença. A humanidade teve um grande progresso, porque progresso são para as coisas materiais, né? Então, a humanidade nós nunca tivemos, claro, porque isso tudo é um ciclo, né? Ciclos após ciclos, tu vai tendo esse progresso. Então, mas nas coisas materiais,
nas coisas da área da medicina, na tecnologia, enfim, tivemos progresso fabuloso e vai continuar tendo, né? Sim. Mas o desenvolvimento humano, será que acompanhou um pouquinho do nível altíssimo do progresso que nós tivemos? Será que a evolução houve? Evolução é algo muito mais interior. É lá em cima, daquele primeiro nível do ser, né? Será que tivemos essa evolução? Então, olhando essas três coisas, dá para a gente ver que é uma escada, que o progresso está lá em cima, desenvolvimento humano, sei lá, talvez pela metade, porque senão não teria a tua esposa precisado pedir para alguém colocar uma máscara, né? Porque o desenvolvimento humano tem esse arcabouço macro, né? E a evolução humana, e que aí passa por uma evolução do planeta, eu acho que esse está nos primeiros degraus ainda, né? A gente está aprendendo muito. Deixa eu trazer algumas falas aqui. A professora Rita Carnevale, que nos acompanha, a diretora social do Instituto, né? Sempre nos acompanha. Uma honra e um grande prazer ouvir a Maria Helena. Bom encontro para todos. A Denise Russo, olá, Meque. Isso aqui já é uma forma carinhosa, né, de alguém que já te conhece, né? Eu fiquei olhando, Maria Helena, tive a oportunidade de escutar um pouco nos velhos tempos. Isso é uma coisa que a tecnologia acaba aproximando, né? Exato. Está muitas vezes distante, mas a gente não está impedido de se comunicar, de se relacionar. Eu acho que isso... Esse é o progresso que a gente fala, né? Exatamente. Não é o ideal, eu digo sempre o seguinte, não é o ideal, mas é o que a gente hoje consegue e tem que aproveitar e conseguir utilizar isso. E graças que tivemos esse progresso na tecnologia, Paulo. Imagina se não tivéssemos isso, nem isso. Ficar ainda no tempo que a gente tinha carta, né? Imagina como, né? como funcionava, né? A gente fica olhando para trás e pensa, né? Carta e telegrama. Como seria hoje se a gente tivesse há 30 anos atrás, e nem 100 anos, né? Estou falando de 30 anos atrás. 30 anos. Né? A gente tem que aprender com muito isso, né? Uhum. E a segunda pergunta é na questão de inspiração, né? Assim como a Maria Helena me inspira, e aí, para quem está nos assistindo e vai assistir depois, o convite... quando eu pensei na série, né, na ideia, eu faço um programa diário, o programa Insights Transformadores, comentando notícias do mercado, trazendo um pouquinho do que tem por trás das notícias, que todo mundo noticia, às vezes trazia alguém para o programa, né? E aí nasceu a ideia da série Mentes Transformadoras, e eu comecei a pensar quem convidava, e aí pedi ajuda para um monte de gente. Eu queria fugir muito da bolha, né, da nossa bolha. Vou convidar as pessoas que eu me relaciono, com quem eu trabalho. Eu fui recebendo várias indicações e tinha uma lista, né? Tem uma lista, né, bem extensa. Até o pessoal que está nos assistindo indicar. E aí, um dos programas, não vou lembrar qual, né? A Maria Helena estava presente, né? E fez um comentário, e eu disse assim, eu convidei a Maria Helena ao vivo durante o programa. Então, eu disse, Maria Helena, já vou aproveitar para, né? Vou te convidar ao vivo. Eu brinco que às vezes não é um convite, é uma convocação, né? Porque a gente Exato. Então, fico muito feliz porque me inspira, né? Quando eu conheci parceiros voluntários, né? O nome já me diz muita coisa em relação à atividade, né? E eu digo sempre, né? Me perdoe o atual presidente da ONG, mas a Maria Helena vai ser a eterna presidente da ONG Parceiros Voluntários, né? Isso é... E aí a pergunta é essa, né? Eu sempre falo nas palestras que eu participo, as pessoas sempre perguntam, quem que eu sigo? Quem que trabalha naquele segmento? Eu digo, olha, se tu não conhece alguém do setor, né? Segue hashtag. O Twitter é muito bom nisso, né? O LinkedIn passou a ser. Eu sigo hashtag e aí a gente vai descobrindo outras pessoas de outras áreas fora da nossa bolha, né? E eu sempre digo, né, o seguinte, além de seguir a Maria Helena, descobre quem que ela também segue, porque isso também é uma referência. Ontem a Marta Gabriel fez até alguns comentários sobre isso, né? De, olha, nem sempre quem eu sigo é alguém inspirador, né? Eu posso seguir alguém,
né, que por algum motivo, né, que não me inspira, mas eu sigo por uma atividade profissional. E aí a pergunta é essa: quem que inspira a Maria Helena? Uma pessoa, uma imagem, né, um momento do dia, até uma marca. Quem que te inspira, Maria Helena? Olha, Paulo, eu me inspiro muito na própria Maria Helena, né? Porque como eu sou da área de gostar, de meditar, né? Gostar de me ouvir, então tem tudo muito essa linha que as pessoas costumam dizer alternativa, né? Mas é muito interessante, assim, como dizem que tem a medicina tradicional e a medicina alternativa, né? Medicamentos tradicionais, holopáticos e homeopáticos, né, e tudo mais. Mas, então, assim, quando a gente transita por uma linha dessa, também diz que é uma linha alternativa. O que eu acho muito interessante, porque a medicina que hoje se diz tradicional, quantos anos tem? Sei lá, talvez da era industrial, 300 anos. E a medicina que hoje chamamos de alternativa tem 5.000 anos, que é baseada na medicina chinesa, né? Então, essa coisa que às vezes a gente cataloga, né? E nem sempre coloca no seu real sentido da coisa, né? Então, eu escuto muito a mim mesmo, então eu sou dessa linha chamada alternativa, né? De me ouvir, analiso muito meus supostos acertos, mas analiso muito mais meus erros, né, minhas falhas. E depois, como eu já estou aposentada, né, Paula, eu tenho a grande vantagem de ter um tempo maior para mim e poder me abastecer com aquilo que eu acho muito interessante. Por exemplo, o que eu não sigo, noticiosos de televisão, noticiários de jornais, posts conflitantes, que vai para uma linha ou vai para outra. Eu acho que eu vou mais pelo budismo, que é o caminho do meio, porque nenhum dos extremos está certo e nenhum dos extremos não está certo. Ambos têm coisas certas, só que se eles se unissem e fossem para o caminho do meio, seria o ideal. Então, com isso, eu, assim, ó, vou te mostrar alguns livros, assim, ó. Opa! A Voz do Silêncio, a Inteligência Espiritual, a Arte de Viver, Muito bom. a Visão Sistêmica da Vida, do Capra. Claro que eu também leio do capitalismo, né? Mas é o capitalismo consciente. Consciente. A sincronicidade, o caminho para a liderança interior, porque para fazeres uma liderança exterior, tu tens que dominar primeiro uma liderança interior, que és tu mesmo. Se tu não te conhece, como é que tu vai conhecer o outro? Se tu não tens um caminho para ti, como é que tu vais sugerir um caminho para o outro, né? Então, e também tem uma organização que se chama Nova Acrópole, né? Da professora Lúcia Helena Galvão. A Nova Acrópole é de filosofia, mas não a filosofia rebuscada, que ninguém entende, só os iniciados, não. Ela fala e dá os seus cursos de uma filosofia diária, uma filosofia dentro da nossa vida, enfim. Então, eu também sigo por ali. Então, essas coisas que me inspiram. Me inspiro em muitas pessoas que tenha atitudes proativas, atitudes de empreender, pessoas com muita confiança, assim, deixando o medo de lado, fazendo um desapego, né? Porque se tu faz o desapego, muitos medos somem e tu vai para a ala da confiança. Então, é tudo isso, assim, não tem uma coisa, uma pessoa.
Bom, é um todo. Deu vários insights, até algumas dicas de livros ali. Deixa eu trazer uma pergunta da Denise, ó. Maria Helena Pessoa, com propósito, daria que conselhos nesse momento tão especial que vivemos? Olha, dar conselhos é olhar para dentro de si, sabe? Porque quanto mais olharmos para fora, mais confusos nós vamos ficar, tá? Eu vou para uma linha, Paulo e Denise, né? Eu vou para uma linha que todo mundo fala num propósito, mas não é um propósito que entra naquele nosso planejamento profissional. Eu sou mais da linha que o propósito é um propósito da alma, ou do espírito, ou do coração, cada um que diga como lhe situar melhor. Porque é ela que não termina quando nós aqui terminamos, né? Então, se eu tenho um propósito que é do meu mental, por exemplo, ser bem-sucedido numa carreira, ter muitos bens, enfim, todos os propósitos que nós chamamos de propósito e que não nos seguem depois, então eles não são propósitos, eles são objetivos, porque o propósito da existência é da nossa alma, e a nossa alma pede que nós façamos, nos intui que nós façamos determinadas ações como objetivos para ela alcançar o seu propósito. Então, no momento desses que nós estamos, aí é cada um olhar para dentro de si e ver o quanto isso que está aqui fora está lhe afetando. Por que está lhe afetando? É medo? Medo de quê? De perder o quê? Né? Perder bens, perder familiares. Onde é que está esse medo? E que nível a gente pode entender a situação no seu todo para que eu possa fazer um desapego daquelas coisas que não são essenciais. E aí eu vou para o campo da confiança. Tá? Se eu confio na vida, se eu confio que eu tenho, a minha alma tem um propósito maior, é ela que vai me segurar para que o que aconteça aqui fora não me leve. Fantástico. Tá? Porque se eu estou tão longe do propósito da minha alma, estou tão descolado do propósito da minha alma, estou fazendo tudo que ela fica me cutucando, me batendo, me intuindo, né? E eu não silencio um minuto para ouvi-la, essa alma vai se aquietar, vai silenciar, e aí realmente eu vou ficar ao Deus dará. Então aí qualquer coisa aqui fora pode me levar, porque a minha alma não vai me segurar. Ela sabe que ela não vai poder cumprir o seu propósito aqui, então ela quer mais ir embora mesmo, né? Fantástico. Isso que está falando me vem duas notícias que é muito preocupante, né? As duas maiores doenças do século hoje, que atinge mais as pessoas, é a ansiedade e depressão, né? Por causa disso, quer dizer, eu vejo pessoas que estão profissionalmente bem-sucedidas, ocupando teoricamente bons cargos, em boas profissões, em boas empresas, mas são pessoas muito ansiosas, né? E nunca tão felizes, né? Por conta disso, né? Não é tem aquele sentimento do vazio, né? Então, ansiedade, depressão, o vazio, por mais que faça, esteja no movimento, tem um sentimento de vazio, de angústia, de algo mais. Claro que sim, porque está descolado entre o que eu faço e o que eu deveria fazer, né? O propósito dessa existência. Então, não viemos aqui para o verbo ter, nós viemos aqui para o verbo ser. O ter será uma consequência, né? Isso é como a medicina alternativa, não? A gente inverte tudo, né? A gente inverte tudo. Deixa eu trazer outra fala aqui da Gil Esteves Capini.
não perderia por nada essa série com Dona Maria Helena, uma inspiradora e com quem tem aprendido muito nessa caminhada do voluntariado organizado. Parabéns pela iniciativa. A Gi mandou um recado para ti. Um abraço grande, Gil. José Pedro Lins, a falta de consciência cósmica de planeta, de cidadão, leva as pessoas a não olhar o todo, só a si mesma. Lamento a não cidadania, mas vejo que o novo, né, o novo diferente, né, cada um está dando uma classificação aí, e isso mostra que a gente está tentando descobrir o que vai ser depois, sem ter a mínima noção, né, de como que nós vamos sair disso, de como pessoa, mas também como sociedade organizada, né? Aí que eu digo, Paulo, tem que nos olharmos e subirmos novamente, da onde nós viemos, e nós descemos muito rápido para ficar só naquele do triângulo aqui embaixo, só no profissional. E o profissional nos leva ao ter, né? Ter uma profissão, ter uma casa, ter uma mulher, ter os filhos, ter carros, enfim, ter cartões de crédito, é tudo no ter. Tá? Nada contra isso, se nós ampliarmos a nossa visão de que isso está a serviço de algo maior. Tá? Se nós achamos que vivemos aqui só para isso, bom, realmente, tu viesse só para isso e aí daqui a pouco qualquer coisa te pega e te leva. Porque a alma se aquietou, ela sabe da grandiosidade dela e se aquietou. A vida é algo muito, muito, muito precioso para ficar só no ter. Se torna muito pequeno. Então, aí quando E o novo, que eu acho, é nós voltarmos, passo a passo, voltarmos a nos ligarmos para não termos mais medos, apegos, sentimentos de vazio, sentimento de ansiedade, angústia, enfim, tudo isso, porque isso aí demonstra o descolamento entre o que nós estamos fazendo e o que realmente a nossa alma veio para fazer. Fantástico. Deixa eu trazer uma pergunta aqui do José Pedro Lins. O que inspirou você a seguir este caminho, esta jornada? Até respondeu bastante um pouco sobre isso, mas vamos trazer a pergunta do José Pedro. O Pedro Lins, né? O Só Lins, que a gente conhece ele. Tu também tem essa jornada, Lins. Então, eu vou perguntar para ti, o que te levou também a seguir essa jornada? Porque eu sei que tu tens um bom currículo, tudo mais, mas muitos trabalhos, né, que tu fizeste, nem vou dizer empregos, né, mas muitos trabalhos que tu fizeste, foi nesse sentido, assim, de um sentido para a vida, um significado para a vida, né? Tu soubesse fazer bem a diferença entre o que é um emprego, o que é uma carreira e o que é uma missão, né? O emprego, a gente é de curto prazo, né? Todos os finais de mês, tu recebe pelo teu emprego, né? A carreira, bom, já tem um significado maior, porque ele é médio prazo, digamos, né? Porque muitas carreiras têm fins, né? Por N razões. Então, a carreira te dá um status, né? O emprego te dá um status curto prazo, carreira um status de médio prazo. Agora, se nós vemos o nosso trabalho como uma missão de vida, e aí colocar aquilo, tudo que eu estou fazendo é porque responde a um anseio da minha alma, aí é infinito, né? E aí tem esse sentimento todo que eu estou descrevendo aqui. E quando eu falo em missão, não estou falando em missão dentro de religiões, ou missão que eu tenho que largar tudo agora, subir uma montanha, nada. É o nosso dia a dia, nós ficarmos muito conscientes, eu estou fazendo isso aqui porque eu gosto? Eu estou fazendo isso aqui porque está fazendo bem para o coletivo? Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou auxiliando o planeta? Ou a energia maior? Quer dizer, consciência e responder essas perguntas cada vez que a gente vai subindo nesse triângulo, né? Isso é olhar desde que nós nascemos até o momento
que nós aqui estivermos, que sempre é curto, né, o tempo, né? Mas o que eu faço entre o dia que eu nasci e o dia que eu não vou estar mais aqui? Esse ciclo vai ter um final. O que eu estou fazendo aqui? E bem consciente. Qual é o percentual que eu tenho disso aqui para o verbo ser e qual é o percentual que eu tenho disso aqui para o verbo ter? É o legado que a gente vai deixar, né? É um legado. Eu faço parte de um movimento chamado Pô Inquieta, né? Estou até afastado por questão de atividade profissional, mas sempre acompanho e, por incrível que pareça, quase sempre nas entrevistas a gente traz isso porque é um movimento bastante interessante. E aí, numa das rodas de conversa que teve, né, eu propus uma dinâmica que cada pessoa dissesse por que faz parte daquele movimento, né? Sendo que todo mundo está sempre cheio de coisa para fazer, muito ocupado, por que dedica horas, né? Às vezes muitas horas, porque os grupos de WhatsApp, né, têm 200 mil mensagens, os encontros presenciais, que se fazia muito agora, né, está afastado. Qual o motivo, né? E aí eu provoquei uma dinâmica, e aí disse, não, então tu começa tu respondendo, né? E aí eu fui dizer, eu tenho 4 netas, né? Eu disse, ó, eu quero que Porto Alegre seja uma cidade que as minhas netas queiram morar, né? Para não acontecer, que acontece muito no Rio Grande do Sul, a gente é daqui, quem está nos assistindo do outro Brasil conhece um pouco dessa história, né? De muita gente no Rio Grande do Sul, mentes brilhantes, cérebros, mestres, doutores, acabam indo embora por uma série de fatores, né? E digo, eu estou no Pô Inquieta porque eu quero transformar a minha cidade num lugar melhor para minhas netas não querer ir embora, né? E até complementei o seguinte, um pensamento até muito egoísta meu, né? Porque eu quero que minhas netas fiquem perto de mim o maior tempo possível. Então, assim, ao invés de querer que elas vão embora, eu quero que elas fiquem aqui, que vivam numa cidade boa, né? Que seja melhor, mais saudável, tudo que a gente quer ter para as netas. Então, eu acho que é isso, assim, ó, qual é o legado que a gente pode deixar aí? Não é só criticar, né? Falou numa fala anterior ali que eu achei muito importante. A questão, eu não leio notícias que são negativas. Eu, desde que me conheço por gente, né? Eu assisto um jornal da noite, né? Um jornal nacional. E depois da pandemia, eu não assisto mais. A gente troca de canal. Por quê? Porque é só fato negativo. E teve uma das pessoas que eu entrevistei, eu não vou lembrar agora o nome, que disse o seguinte, a notícia ruim a gente já sabe, ela chega primeiro, né? Qual é a solução? Por que não um programa com essa audiência, com esse poder, não propõe soluções ao invés de só criticar? E aí eu percebi, realmente, né? Eu assisti notícia ruim, eu não preciso mais, isso a gente recebe. E eu não assisto mais. Esse programa, vários outros, e a gente foi mudando o comportamento em relação a coisas assim, não quero mais ouvir notícia ruim. Não é que a gente não quer ficar alienado, mas a gente quer ter acesso a coisas assim, o que faz, então, para melhorar? Dizer que tem problema de saúde, a gente já sabe. Eu acho que é muito isso, assim, e aí, pegando um pouquinho do que a Denise te perguntou, ela não perguntou para mim, mas vou responder, ela faz parte do Instituto, né? Eu sempre digo, eu convido as pessoas por um propósito, né? Apesar de a gente ser um instituto de transformação digital, a gente está hoje muito mais ligado a projetos sociais, projetos da área da educação, né? É um propósito de transformar nossa sociedade. Se for usando a tecnologia, porque ela faz parte da nossa vida, mas eu digo isso assim, além da gente se identificar, se enxergar melhor, é buscar relações com outras pessoas, com outros organismos que façam isso, né? Então, a gente deixa de assistir lá o Jornal Nacional por causa das notícias ruins, eu tenho que buscar do outro lado pessoas que trazem, né, boas ideias, bons movimentos para a gente poder aprender mais e aí sim, né, de repente deixar um legado melhor para a nossa sociedade. Também tem netos, né? Então, somando os nossos, a gente já tem, tu tem 5, eu tenho 4, são 9 netos, né? A gente quer deixar o mundo melhor para os nossos netos, né? Agora, Paulo, o legado a gente deixa, mas o resultado do legado a gente leva. Exatamente. Que são as nossas ações, né? É isso, né? Muito que isso bom. Soma para aquilo que eu te falei
o planejamento existencial, então não é o planejamento profissional que é para cá, mas existencial. Então, o legado disso aí nós levamos junto, né? Exato. Né? E netos, Paulo, eu vou te dizer, assim, a gente planeja, né? Mas meus 3 netinhos, os menores de 4, 6 e 8 anos, já faz 2 anos que estão morando fora do país. É. Agora tu imagina, né? Essa avó aqui, como chora, né? De não Né? tê-los aqui. Mas graças a Deus tenho 2 que estão aqui, que eu já fico muito feliz com eles também, né? Mas aí a tecnologia nos ajuda, né? A gente consegue enxergar, acompanhar o crescimento, né? Não é a mesma coisa, eu digo, nada vai substituir o contato humano, mas pelo menos a gente consegue acompanhar. Claro. A minha neta, uma das menores, né, que fala todo dia com a gente, ela toda hora está fazendo lá ligação de vídeo, né? E às vezes quando a gente está na rua por algum motivo que não consegue ter uma boa imagem, ela fica, né, preocupada assim, eu quero ver a avó, eu preciso enxergar a avó, né? Então acaba aproximando, a tecnologia está nos trazendo esse distanciamento social, né? E hoje isolamento. A Rita falou, alentador ouvir tuas sábias palavras. A Débora Maria da Rocha Pires, ótimo diálogo, fala um pouco sobre o progresso, desenvolvimento e evolução. Eu acho que em todos os ambientes, né? Principalmente da pessoa, né? E aí, a próxima pergunta é em relação à rotina, né? E aí a gente estava conversando nos bastidores antes, né? Falando sobre isso. As pessoas olham, Maria Helena tem uma vida, todo mundo tem uma vida glamurosa. A gente sabe que a rotina muitas vezes não é exatamente, né, esse glamour todo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua rotina, como é que tu te prepara no teu dia a dia para a tua atividade. Olha, Paulo, a minha rotina sempre foi de muito trabalho, mas né, eu me aposentei com os 30 anos, conforme eu falei, sempre foi muito trabalho, mas nada assim que eu fizesse um trabalho que eu odiasse, eu era obrigada a fazer, não. Eu sempre me pautei muito por me ouvir e a minha vida é pautada por intuição, né? A própria Parceiros Voluntários eu criei em cima de pura intuição, né? Eu não conhecia nada de terceiro setor, não conhecia nada de mobilização social, mas uma coisa eu sabia, que toda pessoa gosta de ajudar a outra. Então, se nós criássemos uma organização que desse visibilidade a isso e somasse, né, para isso, que todos seriam beneficiados. Quem faz, quem recebe, né, todos teriam um crescimento por todos os lados. Crescimento técnico, humano, conceitual, né? E aí eu criei a Parceiros. Mas criei em cima de uma intuição, assim, sabe? Sem saber nada. E aí eu vou à luta e vou buscar o conhecimento, né? O conhecimento te traz uma grande experiência e aí tu começa a mexer na roda, né? Que vem o sucesso, quando é feito com coração. O budismo pergunta assim, da onde se origina essa ação? Se essa ação se origina do coração, quer dizer, eu chamo de alma, que é o propósito da alma, aquilo se torna um sucesso até perene, pode-se dizer, mas se torna um sucesso a longo prazo. Quando ela se origina apenas no nosso mental, que aí nós vamos mais para o verbo ter, quando se origina da alma, do coração, é o verbo ser, o sucesso geralmente é curto, tem um início, meio e fim, né? Então, a Parceiros foi originada com a alma, com o verbo ser, acreditando piamente que todas as pessoas têm isso dentro de si, de querer ajudar os outros. Então, eu digo, Paulo, que eu fui a fundadora, mas entreguei a cadeira da presidência para o novo presidente, o empresário Daniel Santoro, e ele vai tocar muito bem, tenho certeza, tá? Então, esse vai ser o legado, né, que nós deixamos aqui. Mas, assim, como é que é meu dia? Eu estou muito envolvida com tudo aquilo que eu te mostrei, de livros, a Acrópole, que é da filosofia e tudo mais, e
E faço trabalho voluntário junto a muitas organizações sociais, principalmente eu faço parte dos conselhos, né? Então, nessa época, assim como todas as empresas, as organizações sociais também tiveram que se reinventar. Então, a gente está nesse trabalho de reinvenção, né? E eu tenho um pouco de experiência de terceiro setor, um pouco de experiência de empresa. Então, somando tudo isso, eu acho que a gente consegue colaborar um pouco, né? Então, gosto muito de escrever, né? Escrevo para algumas revistas, gosto de conversar com os amigos. Então, assim como nós estamos conversando aqui, não precisa ser live, é conversar mesmo, né? Meditações, também temos um grupo que a gente faz alimentação para ser distribuída. Então, assim, quando a gente vem nesse triângulo assim que começa a olhar para cima, tu começa a te envolver em muitas coisas em prol do outro, olhando o coletivo, não só a mim, mas ao coletivo, que dá uma satisfação tremenda. Meu dia, ao invés de ter 24 horas, parece que tem 12 horas. E chega no final do dia, aquele cansaço, mas feliz, né, de ter aproveitado bem esse tempo que aqui estamos, né? Também gravo meus vídeos, né, lá no meu canal Travessia, né, que é falar sobre isso que nós estamos falando aqui. Sim. Aliás, lá tem um vídeo que se chama... Eles deram o nome, porque foi um evento que eu participei, que eles deram o nome de liderança espiritual. Mas, na verdade, é a liderança dos tempos atuais, né? E ali eu falo 1 hora sobre essa nova liderança, que é o novo, de fazermos o caminho de volta desse triângulo, né? Isso que será o novo para a humanidade. Isso deverá demorar uns 100, 200 anos, né? Otimistamente, né? Otimistamente. Mas, Paulo, a minha rotina é essa, é muito movimentada sem sair de casa, né? Tudo online. Hoje é isso, né? Tudo online e agradecendo muito de não ter que pegar carro, se movimentar, estacionar, perder tempo em trânsito, né? Eu acho que tem um grande ganho nisso aí. Deixa eu até colocar aqui o link do canal. Deixa eu achar ele aqui. Vou deixar rodando aqui para quem não conhece, mas é muito fácil. Procura no YouTube, Travessia, bota mais Maria Helena, ele já aparece ali o primeiro canal. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Deixa eu botar, vou deixar ele rodando ali. Ele tem um canal com o código todo que eu só copiei ali. Mas é muito fácil de achar, vale a pena se inscrever lá, dar uma olhada no canal para poder acompanhar Maria Helena com mais frequência, né? A outra pergunta que eu faço sempre para os nossos entrevistados é: que atitude que você considera inadequada, seja de pessoas, de marcas, né? Que você considera adequado nesse momento que a gente vive hoje? Olha, eu acho que inadequado hoje é ter um ego muito grande. Eu acho que isso é inadequado, né? Quando a gente está falando que nós vamos para um novo, né? Eu acho que a gente tem que rever isso aí. Então, atitudes egoístas, eu acho que são inadequadas hoje. E aí o egoísmo, Paulo, entra até nesse de pessoas não querer usar máscara, de pessoas acharem que não vão ser atingidas, ou porque não tem idade, ou porque... Até eu já ouvia uma pessoa dizendo assim: isso aí não me pega, eu tenho o corpo fechado. Eu digo, tá bem, tu é algum ser iluminado, ou tu é primo daquele que veio há 2000 anos atrás e que nós matamos, né? Tu deve ser primo dele, porque tu tem alguma imunidade diplomática cósmica, né? Então, mas essa atitude assim de querer olhar só para si. Aqui eu faço um parênteses assim: se tu queres olhar só para ti, para o teu autodesenvolvimento, bingo, faça.
porque todas as jornadas são coletivas, mas os caminhos são individuais, né? Então, se tu queres olhar para o teu autodesenvolvimento, de conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás o mundo, né? Aí tu faz, aí é individual realmente. Agora, no mais, nós estamos vivendo a era de parcerias, a era do coletivo, de nós olharmos para o outro, para o planeta, né? Então, nós estamos vivendo numa era de novo, né? De muita colaboração, né? De muita colaboração, que são as parcerias, né? E olhar a mim, olhar o outro, ao coletivo, ao planeta, né? Que tem alguns exemplos que a gente vê que aconteceu do início da pandemia, por exemplo, pessoas que moram no mesmo prédio, muita gente não se conheciam, né? E hoje a gente vê, eu vi no prédio, onde eu moro são 12 apartamentos, são poucos, né? Mas onde a minha filha mora, é um prédio maior, tem na entrada do elevador uma série de telefones à disposição para quem precisar comprar alguma coisa no mercado, em algum lugar. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que botaram o nome e o telefone ali, né, não são conhecidas pelo resto dos moradores do prédio, né? Então, uma atitude exatamente isso, né? Coletivo, ou seja, pô, tem alguém que não pode sair de casa e eu, né, consigo sair, a pessoa foi lá. Então, a gente vê uma série de coisas que não aconteciam naturalmente, né? Por tudo que a gente vive, dia corrido, ninguém, né? A gente passa pelas pessoas e não enxerga, né, as pessoas. Isso nos provocou a inverter um pouquinho, né? Puxa, por que se eu tenho que sair todo dia, por que eu não posso ajudar um vizinho que tem alguma dificuldade, ir no mercado, fazer uma compra, né? Então, a gente viu coisas que isso vai nos gerar um aprendizado depois, né? Não importa qual vai ser o novo, mas... E a própria relação de trabalho, muita gente não sabia quem era a pessoa que trabalhava, né? A ideia da série, né? É também um pouco inspirado naquilo. Puxa, tinha gente que trabalhava há anos na mesma empresa que ninguém sabia como é que era. Ninguém sabia onde morava, né? Exato, e hoje a gente acha natural, numa reunião de trabalho, passar o cachorro. Ontem eu tinha uma reunião que entrou um cachorro na sala, né? E a pessoa disse, para aí que eu vou tirar o intruso. Eu digo, deixa ele aí, né? Cachorro, gato. A gente fez um evento sobre educação, que eu sempre cito como um belíssimo exemplo disso. Nós convidamos uma pessoa do Google Education, né? Falando sobre educação para jovens, e a filha dela, em seguida, aparecia na imagem, assim, num canto no outro, né? E ela estava muito curiosa, né? A mãe está participando, ela queria ver. E no momento que ela apareceu um pouco mais, eu disse, chama a tua filha para a gente fazer uma pergunta, né? Já que a gente tem um monte de adulto falando sobre educação, por que não fazer a pergunta para a criança que está ali, que é o objetivo, né? E ela, na naturalidade e espontaneidade de uma criança, falou algo que é bem assim. A gente perguntou como é que ela está se vendo agora, aprendendo remoto, né? E ela, com a naturalidade dela, disse, eu não estou gostando, não é a mesma coisa. Meu professor não sabe dar aula assim. Então, a gente está tentando ajudar. E aí, uma troca. E uma frase que eu gravei daquele evento foi isso. Uma das professoras disse exatamente isso. Eu fiz um combinado, né? E aí, quem nos assiste tem neta, sabe o que é uma palavra combinada. Minhas netas adoram vir propor um combinado. O combinado é o seguinte, ela pede alguma coisa e a gente combina de atender o pedido dela, né? E ela disse que fez um combinado com os alunos. Ela combinou que os alunos iam ajudar ela a aprender a usar tecnologia e ela ia ajudar os alunos a aprender as matérias. Então, é uma troca que, teoricamente, no nosso dia a dia, ela tem que existir, mas a gente fica muito nessa coisa de não enxergar o outro, não saber o que a pessoa faz. E já tem até algumas técnicas, né, para reunião online, que no presencial era aquele momento do cafezinho. Entram na sala, pega o café, aí tu pergunta como é que tá, troca, né? É aquele momento que a gente fala de qualquer coisa, menos do assunto. Exato. Hoje já tem reuniões online que já está fazendo isso, né? E as pessoas acabam contando, olha, na minha casa eu não tenho internet boa, o vizinho fica, né, fazendo barulho na rua. Ontem eu assisti uma que a pessoa entrevistada mora perto do aeroporto em São Paulo.
Então, imagina, a cada 2 minutos, né, entra dentro da casa dela o barulho todo do Boeing, né, do avião. Então, acho que essa relação mais humana, né, as pessoas não estão só de crachá. Né, eu estou na minha casa, as pessoas perguntam. Eu brinco sempre que atrás de mim, ó, eu tenho que me virar porque eu nunca sei. Eu digo que isso aqui é o meu passado. Eu tenho uma geladeira do Red Bull. Né? Que o meu passado eu tomava um Red Bull por dia para poder trabalhar e fazer meus projetos da minha agência, né? Hoje ela usa, a gente usa um monte de outras coisas, então eu acho que isso são momentos que a gente precisa. Isso que eu chamo de novo, Paulo. E tu me perguntando a atitude inadequada é o egoísmo. Eu focaria bem isso, sabe? Porque nós necessariamente temos que... Progresso vai continuar. Isso é uma lei da natureza que nada regride, tudo progride, né? Então, o progresso vai continuar. O grande desafio são esses dois que nós já falamos ali mais atrás, né? Que é o desenvolvimento humano e, mais ainda, a evolução, a nossa evolução enquanto seres, né? E aí entra em 8 bilhões nesse planeta, né? Então, a atitude inadequada é nós não olharmos além do nosso pequeno território, desse núcleo chamado eu, né? Eu não sou o umbigo do mundo, né? Eu estou aqui, daqui a pouco não estou mais e o planeta continua, né? Então, essas coisas maiores, de essência maior, é que é a verdadeira razão da vida, né? Então, tanto agora como sempre foi, mas agora a gente tem que colocar muito a consciência nisso aí, porque tá aqui, ó, todas as jornadas são coletivas, mas os caminhos individuais. Muito bom, Ketilene, trouxe uma frase da Maria Helena, que é muito bom, é isso. Deixa eu pegar uma outra frase da Maria Lúcia La Rosa. Muito te agradeço por todos os aprendizados e que coloque em prática com muito orgulho. Olha só. E aí a gente está indo já para 1 hora de bate-papo, né? Eu sempre, quando convido as pessoas perguntam, quanto tempo? Então, olha, não tem tempo, né? O bom do digital é que a gente não tem um outro programa entrando no ar daqui a alguns minutos você entrega. Mas normalmente 1 hora é o nosso bate-papo. E aí eu sempre peço para o nosso entrevistado, nossa mente transformadora, que dica que você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão assistir esse vídeo na sequência e depois vão poder ler no livro lá na frente, né? E aí, aproveitando o nome do programa, né? Qual insight transformador você daria para as pessoas que elas podem começar a fazer daqui a alguns minutos, quando a gente terminar esse programa? Bom, assim, né, Paulo, só resumindo muito tudo que nós falamos, né, seria procure fazer uma ampliação de consciência, né? Tudo isso aqui a gente já colocou. Tu não precisa ser fanático, porque nós temos vidas e vidas para fazer isso, mas nós temos que começar a fazer, porque numa vida o que é intenção, na outra vida pode ser a realização, né? Então, mas nós precisamos começar. E eu deixaria assim como desafio para os que queiram se autodesafiar, que sentasse e meditasse um pouco qual seria o seu planejamento existencial, né? E aí, essa resposta não é de bate-pronta. Não vai conseguir em 1 semana, não sei quantos dias cada um, mas não olhando o lado profissional, porque aí seria um planejamento profissional. Aí seria um planejamento para os objetivos, para alcançar o propósito que aquela alma quer, né? Mas eu não estou falando nos objetivos, eu estou falando no propósito. Porque depois, se eu detectar o propósito, eu vou ver se o que eu estou fazendo em todos os campos da minha vida, como eu estou me movimentando, se isso leva a alcançar o propósito que a minha alma veio aqui fazer.
Uma vez detectado esse planejamento, é como qualquer outro planejamento, que todo mundo está acostumado dentro das empresas, siga-o. Siga o planejamento, não escreva bonito para ficar numa gaveta. Nenhum planejamento de empresa é feito para ficar numa gaveta. Então, assim é a nossa vida pessoal. Faça o seu planejamento e siga-o. Se não sabe, faça como a Maria Helena, quando fundou a Parceiros Voluntários. Não sabia nada. E ficou lá 23 anos como presidente executiva e presidente do conselho. Então, assim, fez o seu planejamento. Mas tem tanta coisa aqui que eu não tenho nem ideia como eu vou seguir. Procura e acharás. Procure e acharás. Alguma maneira, ou em curso, ou em livros, ou conversando com alguém, insights, intuição tua mesmo, mas se a tua alma tem esse propósito, ela faz tudo para que tu tomes conhecimento dele e execute ele. Né? Então, eu acho que isso é o maior. Bom, quem não quiser, não tenho cabeça para isso, não estou em momento da minha vida para fazer isso, porque senão eu posso bagunçar a minha vida, né? Porque eu vou ter que tomar muitas decisões, não quero me comprometer com isso. Ok, também pode seguir. Ninguém vai te cobrar, ninguém, porque o que tu faz é para ti, não é para os outros. Mas, pelo menos, houve o que o Jung, né, dizia, né? O ser humano não sabe viver sem um significado. E eu assim, diria, né, mais, né? E que esse significado seja maior, não seja o significado que termine daqui a pouco. Então, os significados do verbo ter terminam, daqui a pouco terminam. E os significados do verbo ser são perenes. Então, dê um significado à tua vida, ou dê um significado ao teu trabalho, não importa o que, mas viva com um significado, que também é chamado de propósito, né? Também. Mas eu gosto mais da palavra significado, porque ele é algo maior que nós, né? E se não tiver intuição nenhuma, se não, enfim, leia esse livro, né? A Arte de Viver, que ele vai te dar muitos insights, pelo menos, né? Se tu não tem um significado, não tem um propósito, pelo menos tenha insights, né? Fantástico. Bom, os comentários finais da Débora Maria da Rocha Pires, gratidão. Mônica Riffel, Maria Helena é pura luz. Um monte de coraçãozinho da Mônica. Bom, Maria Helena, estamos encerrando e a entrevista de hoje falou bastante de significado, né? Mostra o significado da proposta dessa série, né? Conheci a Maria Helena quase como um personagem, né? Alguém à frente de uma entidade que eu sempre admirei, sempre procurei conhecer e aprender, e hoje eu conheci muito mais da pessoa Maria Helena, né? A gente não tinha um contato próximo, e eu acho que isso deu o significado da série. Hoje, o exemplo melhor que eu posso colocar é trazer, Maria Helena, te agradeço do coração pela tua disponibilidade, pelo teu ensinamento que trouxe para todos nós. Eu tenho certeza que quem nos assistiu e vai assistir na sequência vai gostar muito. Um abraço do coração, né? E a gente vai se falando por aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Voltamos amanhã e na semana que vem com mais Mentes Transformadoras. Muito obrigado mais uma vez, Maria. Obrigada, Paulo. Obrigada.